E a Escola Alfabetes hoje se propõe a discutir como deve ser a relação da família, ou como poderia ser melhorada a relação da família com as crianças, da família com a escola. Por isso nós propusemos o tema do Entre Nós, que é como a família e a escola podem cooperar para o desenvolvimento integral das crianças. A escola ela não pretende ser uma fornecedora. Eu contrato a escola, matriculo as crianças e cadê o meu serviço? Não é isso que a gente se propõe. A gente propõe de fazer diferente. A gente propõe, tá aqui a matrícula, tá aqui a criança, e aí, o que nós faremos juntos para que a gente consiga trazer a educação que a gente pretende? E aí entra em discussão o que a gente pretende, o que a criança precisa. Isso faz parte do nosso assunto, que trataremos hoje e em próximas atividades, próximos eventos. A Escola Alfabetes hoje se posiciona como uma escola que para entender o que a criança precisa, a gente trabalha com sensibilidade. Então, a gente olha para a criança, identifica o que a criança está precisando naquele momento, discute qual é a realidade daquela criança, daquela família e traz soluções para isso. Ser pai e ser mãe é uma experiência nova com cada filho. A gente reedita o nosso lugar de filhos, a gente traz as nossas expectativas e também as expectativas dos nossos pais, a gente traz as nossas feridas e o mundo contemporâneo, que é um mundo inaugural, né? Eu brinco muito com a minha filha, que ela tem um grupo de mães, não é o caso aqui, tá? O grupo de mães que ela tem, que é de Belo Horizonte, o grupo de mães. Então, aí vocês imaginam. Eu falo que não é grupo, é seita. Porque, assim, é uma troca de egos. E não é essa a proposta aqui. Ninguém aqui é melhor ou pior, a gente está numa experiência nova. A cada filho, a cada aluno, a cada professor. Acho que o convite desse bate-papo é esse, né? A escola, para mim, é a extensão de casa. Mas, mais do que isso, eu brinco que se tem um lugar que você possa deixar o seu filho com a tranquilidade para você ir trabalhar, como você disse, né? Esse mundo contemporâneo, todo mundo, pais e mães trabalham, precisamos trabalhar 8 horas por dia, exatamente. Então, você precisa ter a confiança de deixar o seu filho. Então, para mim, essa é a base. No meio do trabalho, 3h30 da tarde, aparece uma foto. Eu falo, paro tudo, deixa eu abrir a foto. Então, eu acho que isso também é algo que nos aproxima, né? E que faz a gente, ao mesmo tempo, ter a confiança de deixar o filho, saber o que está acontecendo ali. E, como você disse, às vezes a gente acha que são 6 horas a menos que eu estou com meu filho. Eu, particularmente, eu penso o contrário. Eu penso, são 6 horas que meu filho não está comigo e pode ter experiências que eu não poderia dar. A criatividade que a gente estava falando hoje, que eu acho que vai ser o diferencial que vocês podem deixar para os filhos de vocês, vem da experiência. As experiências boas e ruins. Principalmente experimentar a diversidade de coisas. Gente, nenhuma mãe, nenhum pai aqui saudável vai pôr a bacia de farinha dentro de casa. A avó vai. Eu venho de escola, viu, gente? Trabalhei anos como professora e gestora, e eu trabalhava num bairro em Belo Horizonte que abriu uma concorrente, e essa escola ligava para todos os meus pais para oferecer tantos % de bolsa para levar os filhos. E aí a mãe vinha falar comigo, ou o pai, eu falava assim, acho que você deveria ir. Por quê? Já está ali uma negociação ética. A gente está atravessando uma ética da culpabilização. Ah, sabe por que ele é assim? Olha a mãe dele. Ah, sabe por que ele é assim? Olha a escola. E hoje é a ética da responsabilização. Qual que é a sua escolha frente ao caos que você está vivendo? Porque um pai que grita e bate numa criança, ele está dizendo, olha, a violência é amor.
né? E ainda fala assim, estou te batendo porque eu te amo. Então, entender isso vai nos libertando do peso da maternidade, da paternidade da escola e nos coloca assim, olha, eu falhei. Uau, vou aprender a falhar melhor. É isso, né? O que eu vejo hoje muito nos pais jovens que eu atendo é tentar chegar num modelo de pai e mãe que não existe. A mãe, eu estava falando para ela, ela tomou um susto. A mãe boa é a mãe que vai se tornando desnecessária. E o pai também. E isso começa na educação infantil, quando a criança tem que escolher qual atividade ela quer fazer. E por quê? Ah, mas eu não quero fazer nada. Não, eu estou te propondo A, B e C. A vida é feita de escolhas o tempo inteiro. Eu fui pesquisar, então, o que é a minha profissão, né? Não sei se todo mundo conhece, é ESG, ASG, ESG, mas são as boas práticas ambientais, sociais e de governança. E falei, será que isso tem a ver com a educação infantil? E tem tudo a ver, né? E de que forma que a escola, a educação infantil, pode levar à conscientização ambiental, pode levar a responsabilidade sobre a sociedade que a gente vive, né? Sobre as pessoas, e também levar governança, né? Como é que a escola toma decisões, como é que os pais podem contribuir nessas decisões de forma transparente, colaborativa. Então, acho que sustentabilidade e ESG tem tudo a ver com a escola e estou super à disposição para contribuir também. E acho que, né, se a gente futucar aqui, todo mundo tem um pouquinho a contribuir. E tem uma frase que você me lembrou muito, que eu estou vivendo como avó, que é assim, a infância é um lugar que a gente pode voltar a qualquer momento. E quando você fala de contar história, é isso, porque percebam, a criança para. E aí, eu fico já, né, minha cabeça não para, eu fico pensando, imagina a maleta viajante feita por algum outro pai, que a criança reconta essa história. Né? É muita coisa que eu acho que vocês, como pais, tem que trazer. Todo mundo aqui gosta de ler? Quem não gosta? É. Mas vocês tiveram por trás de vocês alguma mãe, pai, avô, professor que incentivou isso? Eu vou trazer um relato, assim, né, um caos aqui que aconteceu esse final de semana, aconteceu sexta-feira. Há cerca de 4 meses, 3 a 4 meses atrás, a minha filha, Bia, ela foi convidada por uma prima nossa para ser dama de honra. E aí a minha primeira reação foi, nossa, claro, com certeza, ver minha filha entrando, né, num papel de destaque, linda, né? Sim, com certeza. E aí, quando nós perguntamos para ela, a primeira reação foi, não quero, e era, não quero, tipo, pavor, né? Não quero de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus. Eu, num primeiro momento, né, eu falei, poxa, eu queria tanto ver minha filha, né, assim, naquele sentimento quase que de vaidade, né, de querer ver, né, ela. Eu falei, não, vou encarar essa missão e eu vou convencer essa menina a entrar na igreja. Vamos ver. E aí, fui perguntando, e ela, não. Falei, cara, não vou conseguir fazer isso sozinha, vou precisar acionar meu time. E aí, meu time é minha rede de apoio, graças a Deus eu tenho. Nós temos uma rede de apoio bem grande, aí, família, nós temos a babá, que toma conta dela, os amigos. E eu falei, por que não a escola? A escola faz parte do meu time. E aí calhou de ser um momento que a escola estava devolvendo uma avaliação, e aí sentei com a tia Thaís. Tia Thaís, tem uma missão para você. Você vai me ajudar a fazer essa menina querer entrar na igreja de daminha. Não, pode deixar, vamos fazer, vou fazer minha parte daqui, você faz sua parte lá. Beleza. E fomos, dia após dia, até que um dia a tia Thaís me relata que ela falou que sim, que ela iria entrar aqui no portão. E eu falei, é mesmo, filha, você vai querer ser princesa? Não. Aí a tia Thaís, ela falava que sim, em casa falava que não. E mais algumas semanas se passaram e até que eu consegui uma resposta positiva dela. Não, vou querer. E aí eu fui, opa, vai dar jogo aqui, eu acho que vai. E o pai falando,
não, vamos falar logo que ela não vai querer entrar, porque aí a mãe arrumou outra criança. Eu falei, não, vou até o fim, ela vai entrar. E aí, a partir desse dia, eu fui mostrando para ela o que era uma daminha de honra e tal, e ela foi aceitando, eis que na última sexta-feira foi o casamento, e ela entrou de daminha linda, maravilhosa, eu fiquei muito orgulhosa, muito emocionada. E aí me caiu a ficha de que essa história não era sobre a minha filha estar bonitinha, entrar e todo mundo comentar como ela é graciosa, enfim. Era sobre superar desafios. Era sobre ela superar o medo do desconhecido e como a escola me ajudou nesse desafio, que parece ser um exemplo tão bobo, talvez tão simplório, mas que, para mim, agora, né, na hora do casamento, caiu a ficha de como foi importante ter esse momento e reconhecer, né, o papel da escola e como ajuda, como apoio, como a gente divide aí as missões e dá certo, né? Então, puxando desse lado, como a escola me ajudou, e agora, né, eu penso de que forma eu posso ajudar mais ainda a minha filha, né, contribuindo aí para os desafios da escola. E eu penso que é muito novo a questão de entender que a criança, ela não é só puro amor. Ela tem ódio também, ela tem raiva. Se vocês verem, alguém aqui está na fase de amamentar, ou o pai que acompanhou, o bebê, quando tem fome, ele estraçalha o seio da mulher. Né? Por quê? Porque é a forma de ódio-amor. Né? Todos nós somos constituídos de ambivalências, amor e ódio. O ódio é quando eu falei, vocês acham que o afeto é só positivo? Não. Uma criança que os pais estão separando e estão numa briga judicial, estão numa alienação parental e tudo, a criança faz o quê? Ela sofre. Agora, a gente acha o quê muitas vezes? Que é manha. Não, a criança tem que aprender não só escolher a atividade, mas ser ensinada a dar nome para aquilo que ela está sentindo. Né? É muito as habilidades socioemocionais. Hoje, quando a gente trabalha com empresas, muitos jovens passam em todas as etapas da seleção. Mas na primeira vez que tem um conflito com um colega, pede para sair. Por quê? Porque a gente aprende a amar, a gente não aprende a desagradar, a ter raiva. Então, eu falo muito assim, por exemplo, eu usei o exemplo da minha neta, né, que ela, na fase de 1 ano e meio, tudo, ela vinha me dar beijo e mordia. E aí, eu entendi o quê? Ela está na fase oral, né? Tudo que ela ama, ela quer levar um pedacinho. Aí eu falava assim para ela, Maria Luísa, eu sei que você ama a vovó, mas você não pode arrancar um pedacinho. Né? Então, hoje ela vem dar beijo e fala, não posso morder, né, vovó? Então é isso, ela vai aprendendo o que é a humanização, a civilização. É aprender a sair do lado do instinto. Né? Todo bebê, toda criança vai agindo por instinto. Aí vem alguém mais experimentado, que eu falo que é o adulto, e diz, olha, você não pode fazer isso. Para que ela aprenda a conviver em sociedade, nos pequenos ambientes. Então, dá nome para o que você está sentindo. Olha bem para ela e não fala, isso que você está sentindo é tristeza. Não. O que você está sentindo? Uma dor aqui. Em que momento que vem essa dor? Toda vez que eu fico na porta da escola e você vai embora. Isso é angústia. Né? A angústia, a dor, a ansiedade são sentimentos que não mentem. Se um adulto não escuta, eles vêm em forma de febre, em forma de alergia, em forma de agressividade. A criança dá um jeito de falar. Então, eu falo que é quase que uma alfabetização emocional. Hoje em dia, a gente não está mais falando de coisas universais, nem crianças universais.
porque aprende de 0. Ah, meu filho já tirou a fralda. Ah, o meu não. Ah, então ele tem problema. Meu filho não está falando, ih, deve estar no autismo. É tudo muito fora da caixa. Não, peraí. Como é que ele está sendo estimulado? Ah, mas eu não tenho tempo. Ok. Sai da culpa. Né? E a criança sente. Vocês podem não acreditar, mas ela sente. E eu acho que trazer a emoção para fora é poder falar disso. É poder falar do que não gosta, do que gosta e do que tem que aprender a lidar. Né? Ah, eu quero hoje ficar o dia inteiro na tela. Não. Por quê? Por que não? De repente vai ser por que não. Não é de acordo com o seu humor, né? Agora, sempre que é explicado, falar de raiva, gente, é a chave da virada da humanidade. Falar de guardar a própria necessidade para que a necessidade do coleguinha apareça é a humanidade. Poder escolher qual atividade ele vai fazer e entender que o outro está fazendo outro é lidar com o buraquinho. Não dá para fazer duas coisas. É civilizar. Hoje a gente olha para as pessoas e tem horas que a gente... Opa, esse aí não é humano. Está parecendo mais um animal raivoso. É ou não é? Olha o trânsito. A humanidade está voltando a agir por impulso, sem reflexão. E a gente ensina a refletir sobre o que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz através das escolhas diárias. Nós estamos fazendo essa transição de mundo. E essa transição é com uma geração inaugural, essa que vai aparecer aí. Hoje já se pergunta, na academia, no meio que eu convivo, se nós temos uma geração pandêmica. Então, eu acho que a escola que está um passo à frente, nesse momento de mundo, não é a escola que vai inovar tanto, mas é a escola que vai dar um passo atrás. Começar a recuperar a natureza, a sensibilidade, a percepção, os sentimentos, a experimentação, para daí sim vir um passo à frente. Entender que sustentabilidade não é abraçar árvore, não é fazer doação, é muito mais que isso. É pensar que não tem planeta B, é só esse e a gente vai ter que cuidar dele, né? Eu não sei quem aqui mora em prédio. Acho que a maioria. Gente, vamos combinar, né? É fácil? Não. Porque, assim, falta coletividade. Né? A gente acreditou que a sua liberdade termina a do outro, onde o outro começa. Não! Eu sou da época da escola que eu falava assim para os meus alunos, gente, isso outro dia, pinta com o lápis cor de pele. Eu contribuí para o racismo. Pronto! Entendem? Falhar é isso. Falhei sim. Né? Como quando menina usa rosa, menino usa azul. Né, gente? Então, assim, agora, não quer dizer que isso vai continuar sustentando alguma coisa que não seja o ódio. Na primeira discórdia, eu vou tirar da escola. Ou eu vou te bloquear. Né? É muito interessante. Você deu um exemplo que eu vivi hoje no salão que eu fui fazer minha mão e o cabelo. E aí a manicure virou para mim e falou assim, nossa, eu estou brava. Eu, respira, né, lá. Aí eu, por que você está brava? Ela virou para mim e falou, porque eu tenho uma cliente que marcou às 4. Quando foi 3h30, ela apagou as mensagens que dizia que ela viria às 4. São 4h30, ela não veio. Sabe o que eu fiz? Ela nunca me viu. Falei, não. Ela falou, bloqueei ela. Gente,
é mais ou menos o que a gente ensina nas entrelinhas os nossos filhos. Quando a gente começa, quem aqui nunca bloqueou ninguém? Vamos lá. Não? Então eu vou te ensinar. Vamos pensar no excesso de tela na primeira infância. É a gratificação imediata. Eu estava falando hoje, por exemplo, com 2 anos e meio, vocês olham para a criança, ela está vendo o desenho que ela mais ama. Dali a pouco, antes de terminar, ela já está assim. Porque chegou numa parte ruim. Então, não tenho paciência, não vou tolerar isso aqui. E vai indo. Então, o que acontece? Por que as telas acionam a parte do vício no cérebro? Porque a gratificação é imediata. Então, não é que a tela deformou. Não. É a mediação, né? Quem é o adulto mais experimentado que está ali no ambiente para ver e comentar se cada um está com o mundo na mão? Né? Hoje mesmo, no almoço, eu fui... A louca que observa tudo, né? Fui olhando 2 pais com o menino e o pai conversando, o pai no celular, o menino no celular, cada um comendo de um jeito, e eu já vi criança olhando para a cara de pai, mãe, avô e fazendo assim com a comida. Olhando para a cara do pai ou da mãe, como quem diz, você está me vendo? Eu queria aproveitar para perguntar, assim, essa questão do sentimento. Eu também perdi, a gente perdeu, né, nossa cachorrinha, deve ter 1 mês mais ou menos, e ela ainda fala dela. Mas a última coisa que ela fala é o último lugar que eu levei, né? Então ela acha que ela está lá ainda. E a única coisa que eu consigo falar é, ela virou uma estrelinha. Como que a gente ensina esses sentimentos, né? Por exemplo, meu marido ficou, né, mais abalado, assim, então ele ficava chorando perto dela, eu pedi para ele sair. Então, a gente não sabe muito lidar. O que a gente tem que fazer? Se vocês, papai está chorando porque está triste, porque está com saudades, né? Eu falo assim, virou estrelinha, eu tenho agora falado assim, eu acho que virou estrelinha. Porque eles vão crescendo, estrelinha, você mentiu, né? É porque é outra vibe, né? No início do ano, 1 ou 2 famílias vieram conversar com a escola, pedir ajuda e perguntar, o que eu faço em casa? Cadê o dever de casa? Eu falei, não tem dever de casa. A gente precisa brincar com a criança. A gente precisa desenvolver um ambiente que a criança possa explorar. Então, e isso tem que trabalhar tanto a sensibilidade, o tempo, né, do adulto, o tempo da família, né, e aí coordenar com o trabalho, né, mas exige também uma necessidade de um estudo, né, a gente não nasce sabendo. Então, diante dessa questão, a escola procurou alguns caminhos para ajudar a família em casa. E recentemente a gente compartilhou um documento que tem uma qualidade técnica muito boa, que eu convido a todos, quem não teve a oportunidade de consultá-lo ainda. Ele é uma bússola, ele é um guia muito bom. Ele não substitui a sensibilidade, se olhar para a criança e observar. Mas ele traz várias sugestões interessantes de como o adulto pode trabalhar com a criança em casa, brincar com a criança em casa, quanto como você poderia organizar o seu espaço doméstico. Como organizar a sua sala, como organizar o seu quarto. E, na maior parte das vezes, ela vai em criar um ambiente que permita a criança explorar. Que aguce a curiosidade da criança e vou lá ver o que é isso, vou brincar com isso. E permita ela exercitar o método científico, que é o quê? Que é observar, que é explorar, é testar, elaborar hipóteses, testar as hipóteses e aí construir o conhecimento. Então, alguns brinquedos simples de plástico não permitem isso. Mas normalmente, se você der um pouco de água, um pouco de tinta
em algumas tigelas, normalmente funciona. Então, seria um ponto de partida, né? Inclusive, a avaliação na educação infantil, ela passa por uma série de questionamentos sobre a necessidade, sobre a importância, exatamente o que avaliar, se é de forma qualitativa ou quantitativa, mas a escola Alphabetis, ela segue um caminho. Ela segue o seguinte caminho: a gente avalia para que a gente aumente o nível de consciência dos adultos sobre como estamos observando a criança e sobre o que fazer se percebermos que ali existe uma necessidade, uma oportunidade de melhoria. Não é uma questão para eu olhar ela agora, porque agora ela tem 4 anos. Mas como é que ela vai ter quando ela tiver 15? Se eu começar a afastar. Faz, se vira aí, vai do jeito que você quer. Será que quando ela tiver um primeiro problema com 15 anos lá, ela vai vir me procurar? Pai, eu tô com isso, tô com aquilo. Não procurava. Exatamente. Então, foi ensinado assim. Exato. Então, assim, é o que exatamente quando eu cheguei aqui, ela falou, essa questão de que muita gente tem idealizado os pais que não existem. Então, a gente vê essa questão, por exemplo, eu tive colegas que engravidaram e daqui a pouco já começa a postar aquele monte de texto. Não, só pode ver meu filho daqui a 3 meses, não pode segurar na mãozinha, não faz isso. Afasta a mãe, afasta não sei quem, porque mãe não sabe cuidar, não sabe isso, não sabe aquilo. Aí eu falei, com 2 meses minha filha estava na praia. Então, assim, tudo de boa, louco. Mas, assim, minha mãe tolerou isso. E outra coisa que eu falo, por exemplo, mesmo você tendo uma rede de apoio, 90% do tempo seu filho vai estar com você. A sua rede de apoio pode estragar eles ali 5 minutinhos, 1 hora, 1 dia que vai estar ali. Sua mãe pode mimar, seu pai pode mimar, porque vai. Mas quem vai cuidar dele 90% do tempo é você. Então você vai traçar essas diretrizes de como você vai construir sua relação com o seu filho. Uma das questões, a gente procurar uma escola também para a Vitória, foi exatamente a questão de que a gente não consegue dar toda a experiência que ela precisa. Então, a gente ficou ali até uns 2 anos e 3 meses, né? A gente tinha tentado colocar ela antes, mas não deu certo. Ela ficou muito retraída, né? Porque ela é muito sociável. E ela começou a ficar só querendo agarrar a mãe, não queria sair de perto, não queria fazer nada. Aí ficou uma semaninha, a gente tirou, não colocamos, depois a gente veio para a Alphabetis. E quando ela entrou aqui, já era assim, tchau, mãe. A educação que a gente dá para os nossos filhos não garante que eles não sejam bem resolvidos no futuro. Porque, assim, é só isso que eu quero, não, chegar então, nesse exatamente. objetivo. Porque, assim, hoje, a gente tem muito receio disso. Então, quando que eu ia chegar para os meus pais e falar assim, não vai dar sal para ela até completar 1 ano. Ah, mas não vai colocar. Eu não coloco porque eu não quero. E eu briguei isso também. Entendeu? E eu briguei também. Falei, não vai dar, eu não quero e acabou. Por quê? Se eu fosse o meu eu antigamente, sem conseguir superar os meus problemas ali, não ia falar nada. Eu ia deixar eles fazerem e acabou. Mas ali você sabe que eu posso desagradá-los um pouco. E eles não vão deixar de te amar por causa disso. Então, essa foi uma construção que a gente teve. E nossos pais também foram vítimas disso. Eles foram vítimas lá atrás e muito mais intensamente do que a nossa. E aí eles foram pessoas bem resolvidas. Mas eles já aplicaram uma educação mais maleável na gente. E nós somos bem resolvidos. Então a gente pode aplicar uma educação mais maleável nos nossos filhos que eles vão ser bem-sucedidos. Entendeu? A gente não precisa viver na época da caverna sentando madeira na cabeça dos outros e carrando, igual era, entendeu? Os seus pais dão um tratamento para a Vitória diferente do que deram para infinitamente. você. Né? Meu pai rola no chão com ela, pega para levar para parquinho e tudo. Minha mãe senta, fica o dia inteiro, risca as paredes, faz o que for. Se fosse antigamente, era um chinelo voando na testa de longe, assim. O meu caso é um pouco diferente, eu sou 3º filho, então sobrevivente, né? É o contrário. O 3º filho, o livro de fotos só tem o nome, nem foto tem. Mas assim, tentando vir na linha da sua pergunta, o meu pai, por exemplo, o afeto, que eu diria, meu pai sempre se posicionou como quem é o meu melhor, eu sou o seu melhor amigo. Então era muito nessa posição assim. Isso trazia o lado contrário, que é a confiança de então consultar ele para as coisas. Mas ao mesmo tempo, não por isso eu não fui independente, muito pelo contrário. A questão da criação do filho, né, como você estava dizendo, eu ser mais rígido, menos carinhoso,
Não é exatamente isso. A questão é a hora, é que momento, o momento que acontece algo, eu tenho que dar carinho ou eu tenho que chamar a atenção? Às vezes a gente acaba se colocando numa situação em que não precisava. Às vezes a gente quer criar uma educação para a criança no momento do caos. E eu queria, só para finalizar, lembrar uma questão que o Rafael trouxe, que é uma grande dúvida dos pais. Mandar ou não para casa, né? Dever de casa. E eu acho que o dever de casa é provocar as crianças, né? Eu falo que a gente está num momento de fazer muito mais perguntas, né? Então, por exemplo, quando a criança faz uma pergunta que a gente fica assim, devolve para ela. Ah, eu tenho medo da morte. O que é a morte para você? Que vocês vão ver que a noção que ela tem é completamente diferente da de vocês. Obrigada, né, pelo acolhimento e pelas questões, tá bom? Obrigada.